mais um vídeo que nós vamos conversar, conforme eu havia mencionado no vídeo anterior, no vídeo do dia. Hoje é dia 5 de junho de 2024, no vídeo em que eu comprei mais ações do Banco Santander. E lá eu mencionei que a nossa bolsa, ela simplesmente estava numa curva para baixo e assim continuava. E em que pese notícias como, por exemplo, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, vindo além do esperado, a bolsa, ela simplesmente não andava na direção contrária. Vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. Eu estou aqui num processo de mudança de plataforma, até numa mudança, numa troca de corretora, e até se você depois um dia quiser saber mais sobre o processo todo, eu posso explicar para você como as coisas se dão. Mas eu acho que é importante agora, que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui no canal, é com relação, por exemplo, né, esse movimento aqui que eu já havia mencionado anteriormente na nossa Bolsa de Valores, que não para aqui de descer. Eu acho que o único momento que teve uma subida, pelo menos nos últimos 10, 11 dias, foi mais ou menos por aqui, ó, nesta região. Depois, os dias que sucederam, incluindo o dia de hoje, o sexto dia depois disso, que a Bolsa ela continua nessa descendente, e mesmo aquela informação sobre o PIB, ou seja, um PIB que veio acima das expectativas, nem isso deu uma movimentação positiva para a nossa Bolsa. E eu vou começar por esta notícia da Folha de São Paulo. Eu já tinha mencionado ela anteriormente, né, no dia de ontem até. Ela foi assinada pelo Eduardo Cucolo, ela é do dia 4 de maio de 2024, e foi logo no início da manhã onde veio, né, então, esse anúncio aqui, ó. O PIB cresce 0,8% no primeiro trimestre, e veja que ele foi de 0,8%, enquanto que a expectativa dele era de 0,7%. Então, e aqui ainda nessa notícia, o PIB tinha voltado a crescer no primeiro trimestre, depois de 2 trimestres de resultados muito próximos do zero. Então, eu fui tentar entender assim, toda a lógica do porquê o mercado, ele, na verdade, continua reticente. Então, isso aqui está lá no site do governo, que fala sobre crescimento, é assinado pelo Ministério da Fazenda e foi publicado no dia de ontem. Então, veja que o PIB, né, no caso, influenciado pelo crescimento do investimento e do consumo das famílias, é que ele foi para esse patamar de 8% que nós vimos, anunciado pelo menos ali na Folha de São Paulo. Aí tem toda uma explicação do que é o PIB, você pode olhar ali, se você quiser depois acessar a reportagem, mas veja que o crescimento acima do esperado do PIB se deu aqui pelo crescimento dos serviços, com alta de 3%, repercutindo a expansão da massa de rendimentos das concessões de crédito e do pagamento, aqui é importante, ó, do pagamento de precatórios. Então houve aumento na concessão de crédito e houve esse pagamento de precatórios. Então, basicamente, essa reportagem do próprio governo, ela está dizendo quais foram os 2 balizadores do nosso PIB. O crescimento abaixo do esperado para o PIB da indústria refletiu o pior desempenho da indústria extrativa e da construção. Então está falando quem trabalha lá com as commodities e mais a indústria da construção civil. Mas, por outro lado, né, houve expansão na indústria da transformação, então pega o bem e modifica, impulsionado pelo crescimento da produção dos bens de capital e dos bens de consumo. Ou seja, bens de capital, a compra daqueles, por exemplo, maquinários, só vou exemplificar, tá? E os bens de consumos duráveis, como, por exemplo, aqueles bens, só para a gente ter uma referência, uma televisão, uma tela de computador, um projetor, multimídia. Esses foram o outro lado da indústria que teve o seu crescimento. Pela ótica da oferta, a relação do trimestre anterior, então a gente tem que fazer referência ao trimestre anterior, o agro registrou, é o agro sempre puxando, né, o agrofascista, lembrando, foi 11,3% em relação ao trimestre anterior. Então ele já vinha recuando nos 2 trimestres finais de 2023, mas também tem a questão da sazonalidade.
o setor de serviço, a atividade avançou 1,4%, o que até faz sentido na medida que existe o aumento do consumo das famílias, que cresceu 1,5%. Aqui vem para mim o aspecto mais importante, que é a formação bruta do capital fixo, ou seja, isso aqui é o indicativo do investimento, é por isso que ele está falando lá em investimento, que teve uma alta de 4,1%. O resto ali são outras explicações, outros indicadores, mas eu acho que essa leitura inicial nos dá sim um quadro do que a gente precisa para chegar nas nossas conclusões. E veja que aqui também no site do governo, só que aqui, veja, é na parte de precatórios, né? Ou pelo menos o tema aqui é precatórios, é uma notícia relativamente antiga que foi disponibilizada pela Secretaria de Comunicação Social no dia 28 de dezembro de 2023, portanto, no final do ano passado. E o que essa notícia nos traz? Que o governo libera mais de 90 bilhões para pagamentos de precatórios e RPV do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá, mas aqui, vamos ao que realmente interessa nessa reportagem. O governo federal depositou judicialmente, ou seja, entregou para a justiça, para o judiciário, um pouco mais de 90 bilhões. Vamos tratar aqui como 91 bilhões. Desse montante, a Justiça Federal já liberou 27,7 bilhões, aproximadamente um terço desses valores. Então, se disponibilizou já no final de 2023, significa que, claro, a disponibilidade ela acaba incidindo em 2024, em particular, como a gente viu até agora, no primeiro trimestre. E, claro, o governo, na reportagem anterior, ele não nega isso. Então, aqui dos 91 bilhões já depositados, um total de 49 bilhões será então, futuro destinado ao pagamento de precatórios alimentares, que tem a ver, então, com salários, vencimentos, proventos, tudo que estava com já ação designada na Justiça. No início de dezembro, então veja que essa reportagem é do final de dezembro. Então, no início de dezembro, o STF reconheceu a inconstitucionalidade. Então, se o STF reconheceu a inconstitucionalidade é porque alguém entrou na justiça. A justiça, teoricamente, isso aí tem mudado nesses últimos tempos, mas teoricamente a justiça ela não move por si, ela precisa ter um agente que faça com que ela se movimente. Então, a proposta de emenda constitucional número 2301, então, lá de 2021, aliás, desculpa, não é de 2021, é do ano de 2301. Vou ter que voltar aqui para saber que data foi essa PEC. Eu tive que ir lá consultar, é porque isso aqui está errado dentro do site do próprio governo. É 2321, então é a número 23 de 2021. Então, que possibilitava, veja que está no passado, possibilitava a postergação do pagamento desses precatórios, desses passivos, né, é importante isso aqui, até 2027. Então, na realidade, seria pago parceladamente até 2027, lembrando que à época nós tínhamos o teto de gasto, que veio lá do governo Temer, passou para o governo Bolsonaro, não teve alteração, então tinha um limitador que depois foi extinto no governo Lula, no final de 2022, e foi criado em 2023, em agosto, o chamado arcabouço fiscal. Então a gente precisa saber toda essa história. O Supremo acolheu então o pedido da União. Então foi a própria União que disse assim, olha, essa PEC aí eu quero que seja que seja dada a inconstitucionalidade. Então quem pediu para pagar a um tempo presente, um tempo mais curto, ou seja, dentro do próprio exercício, provavelmente em 2024, foi a própria União. E que ela chama aqui de retomada da regularidade do pagamento dos precatórios. Uma coisa até, de certa forma, inédita, porque é a própria União pedindo para que ela pague aquilo que ela já tinha negociado, uma espécie de um parcelamento. É esquisito. Bom, mas de qualquer forma, saiu uma medida provisória aqui, essa aqui é de 2023, que depois, junto com essa hipótese do pagamento desses precatórios, dentro do exercício de 2024, ainda teve essa MP, medida provisória,
de 23, que abre o crédito extraordinário no valor aqui muito próximo, na contrapartida dos 93,1 bilhões. Ou seja, se de um lado está injetando dinheiro na economia, no outro está abrindo uma linha de crédito que vai, de alguma forma, ajudar lá naquela... Você lembra que eu falei? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa formação bruta do capital fixo, que é quando as empresas fazem os seus investimentos para fins, então, de atender o que seria, teoricamente, aquela demanda gerada pela PEC dos precatórios. Ou seja, o governo está como se ele estivesse atacando nas duas áreas. Ele, como promotor da economia, ele atuou dentro dos dois pontos. E a disponibilização do recurso já com saque aqui em janeiro. Se você lembra, nós já comentamos sobre essa pesquisa do CNC, Sesc e Senasc, que é a pesquisa CNC, ou seja, e a ICF, né, que é o consumo, ou intenção do consumo das famílias. E veja que a intenção do consumo, ela continua em processo de alta. E aqui nós estamos falando da edição de maio. Então, normalmente ela acontece lá pelo início de maio. Ou seja, essa injeção de recursos continua com a intenção do aumento das famílias lá no primeiro trimestre e está se estendendo, aparentemente, ao longo do segundo trimestre de 2024. E aí nós chegamos a essa reportagem aqui do Estadão, que me pareceu, de todos os da mídia, que é uma mídia praticamente uma mainstream, uma mídia não especializada, mas eu achei que foi a que teve mais ponderação. Então ela é assinada aqui por Álvaro Gribel e ela é do dia de ontem, dia 4 de junho de 2024, onde todo mundo estava fazendo essa análise. Eu esperei mais um pouco assim para trazer esse entendimento mais a tempo presente, e aqui nós estamos falando de opinião. Composição do PIB, como nós vimos, ela é boa, com alta do investimento, que é importante, mas nada indica o ritmo sustentável. Vamos dar uma olhada aqui, eu peguei... Toda essa reportagem aqui vai falar mais ou menos o que eu já disse até agora, trazendo os dados do governo. E aí ele chama aqui esse economista da MB Associados, e ele ainda faz uma previsão de alta de 0,8% no segundo trimestre também, o que até está ali em consonância com o aumento ou melhor, com a intenção de aumento do consumo das famílias, que mais ou menos vai na linha do primeiro trimestre. O que ele também se considera aqui um outro número bom, fazendo com que esse economista especificamente ele revise o PIB para o final do ano de 2 para 2,2%, o crescimento. O grande problema que ele aponta aqui é que nada... É importante a palavra nada aqui, né? Deixa eu marcar melhor para você. Ele coloca aqui, ó, nada indica que esse ritmo seja sustentável. Ou seja, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que talvez a gente esteja diante de um voo de galinha. Ele ainda faz outra abordagem, outras considerações, porque ele está levando em conta que, veja que os investimentos eles permanecem em patamar abaixo como proporção do PIB. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve inclusive uma redução. Isso aqui não está naquela notícia do governo, né? Saiu de 17,1 para 16,9. Então, trimestre a trimestre, a parte do investimento, você lembra aquela força interna do capital bruto que nós vimos até agora, ou seja, na proporção de investimento, na verdade é como se o investimento estivesse reduzindo, é isso que ele está dizendo. Ainda é cedo para apostar que os investimentos entraram em um ciclo consolidado de alta. A taxa de poupança também caiu de 17,5 para 17,2. A grosso modo, o que ele está dizendo aqui, ou a conclusão dele, é que a economia está queimando poupança para consumir e não para investir. É curiosa essa interpretação, mas é uma interpretação bastante interessante. Na taxa acumulada em 12 meses, os investimentos ainda estão negativos, em 2,7%, ou seja, está reduzindo o investimento, em que pese ele tenha crescido, mas aquela comparação que o governo faz é com relação ao trimestre anterior.
Enquanto o PIB, como um todo, ele cresce 2,5%, o que está acontecendo é que o investimento está caindo. Já o consumo das famílias, ele cresce 3,2%, enquanto o consumo do governo salta 2,1%. Ou seja, eu não estou investindo e estou consumindo. O consumo, nesse caso, é que está dizendo que o consumo está sendo o propulsor do nosso PIB e não o investimento. Consequentemente, ele não fala durante toda essa reportagem, mas o que nos leva a entender é que se nós estendermos isso para o longo prazo e o governo não tiver mais recurso, o governo, enquanto propulsor da economia, pode ser que a gente caia num processo recessivo. Evidentemente que os economistas do mainstream, nesse momento, eles não estão tendo coragem para fazer essas afirmativas. Eles estão na linha do só observo. Tomara que dê certo, mas a gente está vendo aí que aparentemente não está sendo trilhado esse caminho. E a nossa Bolsa de Valores caiu no dia de hoje para aproximadamente 121.400 pontos, então teve mais uma queda, mais uma sequência de quedas, o que está descrevendo o histórico que pode se estender por mais tempo, a não ser que apareça alguma notícia muito diferente, o que nós não temos visto, assim pelo menos nos cenários, em todos os cenários que a gente tem olhado aqui no canal. Portanto, me parece que continua a nossa curva de oportunidades e não vou me surpreender se ali na frente, principalmente no início do terceiro trimestre, a gente veja até uma queda mais consistente da nossa Bolsa de Valores. Mas eu estou na linha, pelo menos como do economista do Estadão, observando. Vamos dar uma olhada como isso aí acontece. Está descendo, ações estão se oferecendo e nós vamos comprando aos pouquinhos. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.